Fala, professores! Sejam bem-vindos a mais um momento onde a gente vai pensar sobre educação, pensar sobre sala de aula e, é claro, hoje a gente vai conversar sobre algo bem interessante. Inclusive, sempre que a gente fala sobre layouts para a sala de aula, tem professores que dizem layouts, como assim? É exatamente isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Nós vamos falar sobre layouts inovadores para aulas que engajam. Você já parou para pensar que o formato da construção do espaço da sua aula pode influenciar no engajamento dos seus alunos? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, provavelmente, você já deve estar pensando, layout? Peraí, como assim? Me explique um pouco melhor sobre onde você quer chegar com essa ideia de layout. Primeiro a gente vai pensar assim, a sala de aula, dentro desse espaço onde a aula acontece, nós temos muitas variáveis que precisam ser consideradas. Então, provavelmente, muitos professores que estão me assistindo agora já tiveram aquela sensação. Isso acontecia comigo constantemente. Eu estava na frente da sala dando aula. Às vezes a sala era completamente lotada, eu não conseguia acessar o espaço da parte de trás da sala. Então, eu quase não conseguia chegar ou interagir com os alunos que estavam, na parte de trás da sala de aula, na parte mais atrás da sala de aula. Isso gerava um certo distanciamento, era difícil. Em atividades práticas, o aluno precisava basicamente gritar lá da parte de trás da sala para que eu na frente conseguisse ouvir. Então, o layout da sala de aula ele vai influenciar na maneira como acontecem as inter-relações, tanto com o professor, como também com o objeto de conhecimento. Então, dentro dessa dinâmica da sala de aula, o layout desempenha um papel fundamental que vai além da disposição dos móveis. Não é só a maneira como a gente... onde eu coloco o quadro para que todos os alunos consigam ver, onde eu posiciono o projetor, mas sim como que os alunos estão sentados, como eu organizo os alunos dentro da minha sala de aula. Eu li um livro recentemente chamado Layouts Criativos para Aulas Inovadoras, da Karina, e ele apresentava diversos layouts. Então, layouts que são mais voltados para investigação, layouts que são mais voltados para a consolidação de um objeto de conhecimento, de uma habilidade ou de uma competência. Então, pensar realmente na organização do espaço da sala de aula com objetividade. É você pensar de maneira intencional. Nessa aula, a minha proposta de aula é a seguinte. Então, com base nessa minha ideia para a sala de aula, eu preciso dispor as cadeiras, os grupos, os alunos, o material de maneira estratégica para que os alunos consigam acessar esse material de maneira bem interessante. Então, o layout da sala de aula não é apenas uma questão de estética, não é tipo, onde que vai ficar mais bonito? Mas é você pensar que a disposição das cadeiras e dos objetos e do material dentro da sala de aula é uma ferramenta, você vai usar isso como ferramenta pedagógica para influenciar o comportamento dos alunos. Se você busca que os alunos ajam de maneira mais colaborativa, o layout precisa favorecer isso. Os alunos todos enfileirados, um atrás do outro, dificilmente vão conseguir se comunicar uns com os outros de maneira colaborativa e até apresentar comportamento colaborativo. Então, se você busca a participação ativa, um ambiente propício para a aprendizagem, você vai precisar, vez ou outra, dar uma mudada ali em como você organiza as coisas. Então, vamos primariamente entender o que a gente vai levar em consideração quando a gente pensa em layout da sala de aula. Organização do espaço. Então, um layout bem planejado vai ajudar você a otimizar o espaço disponível, garantindo que todos os alunos tenham acesso adequado ao conteúdo e ao professor. Então, planejar o seu layout de sala de aula, isso, as cadeiras, o material que você vai apresentar, o material que você vai disponibilizar para os alunos interagirem de maneira estratégica para que eles possam realmente se sentir motivados ao engajamento. Então, a facilitação da comunicação, posicionamento estratégico dos alunos e do professor dentro da sala de aula vai facilitar a maneira como a comunicação, a interação vai acontecer durante as discussões em sala de aula. Então, layouts que encorajam a proximidade, a visibilidade mútua, podem promover um diálogo mais fluido, mais colaborativo. Então, um layout também que seja estimulante para que os alunos possam engajar. Um ambiente bem organizado, acolhedor, que vai geralmente aumentar o interesse e motivação dos alunos para a participação. E flexibilidade. A ideia é que você entenda que existem layouts e layouts e você não precisa se apegar a um especificamente.
Se você tem essa possibilidade, eu gosto de enfatizar. Se você tem essa possibilidade, que a gente sabe que tem salas de aula que são superlotadas, sem nenhum recurso, onde o professor não consegue fazer muita coisa. O máximo que ele vai conseguir é fazer um layout em círculo, ou layout em pequenos grupos, ou pequenas ilhas, e vai ser mais difícil para esse professor. Claro, ele vai conseguir, vez ou outra, fazer pelo menos um dos layouts possíveis, existem centenas de possibilidades, mas você ser flexível. Se é um layout de consolidação, se é uma aula onde você precisa que os alunos consolidem algumas habilidades, você vai ter um layout. Se é uma aula onde você está buscando um debate, uma conversa, uma proximidade, vai ser um outro layout, e por aí vai. Agora você deve estar se perguntando, beleza, nunca que eu vi falar dessa história de layout, ou se eu já vi falar, eu pensei, nossa, isso aí é o de menos, não preciso nem me preocupar com tudo isso. E de verdade, claro, não vai ser a variável mais importante da sua aula, mas pode ser uma ferramenta muito poderosa. Façam o teste, testem novos layouts para a sala de aula, testem com planejamento prévio, intencionalidade, usar diversos layouts. Se for um layout para consolidação, se for um layout para investigação, se for um layout de revisão, busquem aplicar layouts diferentes. Em uma aula você pode deixar no layout tradicional da sua sala de aula e fazer sua aula rotineiramente. Aí na próxima aula você muda o layout para um layout, por exemplo, em círculo, onde você vai trazer mais questões para debater, onde você vai ali incentivar a participação dos alunos. Em um outro momento você pode, por exemplo, fazer layouts em pequenas ilhas, e cada ilha, por exemplo, tem uma estação de perguntas e respostas ou de interação com objetos do conhecimento, enfim. Mas pense que o layout na sala de aula, ele refere-se à disposição física ali dos móveis, das cadeiras dos alunos, do material. E essa disposição tem um impacto significativo no ambiente de aprendizagem. Então tem turma que quando você fizer em pequenos grupos, acabou a aula, você não vai conseguir mais fazer aula nenhuma, porque vai se tornar um verdadeiro caos, e provavelmente no começo isso acontece. Já vai ter turma que quando você coloca em círculo, a aula flui melhor, as coisas fluem melhor, você precisa testar, tudo vai ser realmente um teste para você. Diversos estudos e teorias têm explorado a relação entre o layout da sala de aula e o processo de aprendizagem. Então vamos pensar primeiro em alguns pontos. O layout, ele é a organização do espaço e ele vai influenciar a interação entre os alunos, o professor e o material de ensino. Então, se você quer que os alunos interajam com você e você quer que o máximo de alunos consiga realmente se sentir engajado e motivado a interagir, você precisa de um layout onde você consiga visualizar todos eles, onde eles se sintam integrados àquele espaço, e não necessariamente aquele layout mais tradicional, onde a galera que está na frente consegue ouvir melhor, conversar melhor com o professor, e os que estão localizados na parte de trás geralmente se tornam a turma do fundão, que ou bagunça demais, ou tenta escutar, mas não consegue participar. Então, pensar que o layout vai ser uma ferramenta poderosa para você modificar realmente ali as coisas dentro da sua sala de aula. E pensar que isso tem impacto na aprendizagem. Tem alguns estudos, eu vou apresentar alguns para vocês aqui, alguns estudos que mostram que o layout da sala de aula, ele afeta diretamente o engajamento dos alunos, a participação nas atividades, a interação social e até mesmo o desempenho acadêmico. Quais são esses principais estudos? Primeiro, nós temos a teoria da aprendizagem situada. Essa teoria, ela enfatiza a importância do contexto físico e social no processo de aprendizagem. Essa daqui, gente, eu até brinco que ela é irrefutável. Faz o teste você mesmo enquanto professor. Pensa que você precisa aprender algo novo e aí vai para a sala mais quente que você tiver, sem ventilador, e pede para 30 pessoas sentarem à sua volta e tenta aprender esse objeto de conhecimento. Gente, é realmente um teste de sobrevivência. É muito difícil aprender em um ambiente tão desconfortável, tão difícil de conviver. Então, quando a gente pensa na sala de aula, né, se você pensar até em você mesmo, veja como o seu corpo reage em diferentes situações. Você ministrar uma aula em uma sala com 36 alunos, uma sala de aula com uma única janela, por exemplo, e sem nenhuma entrada de ar, sem um ventilador para fazer um milagre para você ali. Provavelmente você vai se sentir esgotado, a aula vai ser muito ruim, mas se essa mesma aula, mesmo objeto de conhecimento, mesmo planejamento, for aplicada em uma sala confortável,
onde você tem apenas, por exemplo, 20 alunos, ninguém está esmagando ninguém, a sala tem ar-condicionado, tem um bom projetor, é bem iluminada, é evidente que a aprendizagem vai sofrer o impacto do contexto físico e social no qual ele está inserido. A segunda teoria é a teoria do espaço flexível. E essa teoria ela destaca a importância da gente ser flexível quando a gente pensa no espaço físico para promover colaboração, criatividade e autonomia de alunos. Não adianta você querer que os seus alunos sejam colaborativos se nunca, em nenhum momento da aula, a gente possibilitou essa construção para eles. Eles não vão ser autônomos ao ponto de pensar em estratégias para burlar a estrutura física da sala e agirem de forma colaborativa. Mas se eles precisarem de maneira guiada exercer uma colaboração, aí sim. Então, se você monta a sua sala de aula, por exemplo, em uma aula em pequenas ilhas, e dentro dessa ilha composta, por exemplo, por 6 mesinhas, cada uma das mesinhas e cada aluno dentro daquela mesinha tem uma função específica, eles precisam trocar informações, ajudar um ao outro, provavelmente você vai conseguir desenvolver mais a possibilidade de habilidades colaborativas. Então, um layout que permita diferentes arranjos, configurações, entender que nem toda aula precisa seguir o mesmo layout. E, claro, os estudos de ergonomia e design ambiental, que são estudos que mostram que o design físico do ambiente pode afetar o conforto, a saúde e o bem-estar dos usuários. Então, às vezes, aquele aluno não está desmotivado com a sua aula, ele está desmotivado com a sala de aula no geral. Ele não quer estar ali porque é desconfortável, é quente, é insuficiente para que ele possa aguentar 5 horas seguidas, 6 horas seguidas sentado naquele espaço com aquelas condições. Beleza, mas como que eu faço para construir um layout eficiente? Qual é o passo a passo? Vamos considerar 3 pontos cruciais: espaço físico, visibilidade e acessibilidade. Quando se trata de espaço físico, é você pensar na disposição e distribuição ali do mobiliário, dos recursos dentro da sala de aula. Qual é o objetivo dessa minha aula? E nessa minha aula, eu preciso que as cadeiras estejam em círculo? O material precisa estar no centro dessa aula? O material precisa estar alocado nas paredes? Os alunos vão ficar em pequenos grupos, revezando em momentos sentados dentro do círculo, fora do círculo, acompanhando algum material que está exposto nas paredes, no quadro, enfim. Eu preciso pensar em toda a composição do espaço físico. Então, pensar em como eu vou colocar as mesas, as cadeiras, se vai ter algum outro móvel que eu vou precisar fazer uso. É essencial a gente considerar as diferentes áreas da sala, como elas vão ser utilizadas, pensar que precisa favorecer o acesso de todo mundo precisa conseguir transitar de maneira tranquila. Por isso, é sempre bom enfatizar que, se é possível, você vai usar nos seus layouts, mas se for possível, porque, como eu disse lá no início, tem professor que tem diversos alunos, numa sala de aula muito pequena, muito desconfortável, não dá para aplicar todos os layouts que a gente possa ver por aí. Mas dá para fazer um círculo, dá para fazer uma aula fora da sala de aula com outro layout. A gente pode pensar em outras possibilidades. Em segundo ponto, você tem que pensar na visibilidade. Então, assim, a capacidade dos alunos de conseguir ver e interagir com o professor, com os materiais e até com os colegas. Então, a gente precisa considerar tudo isso. E, principalmente, pensar o posicionamento do professor. O professor deve estar posicionado em um local onde todos os alunos possam facilmente encontrar esse professor e ir até ele. E os materiais também. Se vai ter quadros, se vai ter alguma tela, algum recurso visual dentro daquela composição, que todos os alunos possam visualizar bem ou possam transitar livremente para chegar nesse espaço e visualizar esse material. Isso refere-se já ao terceiro ponto, que é a acessibilidade. Então, a gente precisa pensar na facilidade com que os alunos podem acessar os recursos. E se a sua turma já é uma turma que já não tem tanto engajamento, imagine que ele precisa atravessar uma montanha de outros alunos, todos bagunçados, no meio da sala de aula para conseguir chegar até você e tirar uma dúvida, ou chegar até você e esclarecer um ponto. Provavelmente esse aluno vai se sentir desencorajado por todas as dificuldades no caminho. Então, materiais precisam ficar ao alcance. Eu sempre gosto de pensar, se é um material que eu consigo imprimir e todo mundo ter já em mãos, vou fazer isso. Se é um material que eu preciso colocar na tela ou deixar exposto na sala, o espaço, o caminho para chegar até esse material precisa estar livre para que nenhum aluno se sinta desmotivado para fazer esse percurso. E, claro, tem que pensar na circulação, tem que ter corredores, todo layout precisa pensar
nesse ponto específico. Espaço para que a gente possa circular, professor e alunos, entre essa organização. Se a sua sala é ampla, você pode fazer ilhas e mesmo assim ter espaço para transitar, ou se a sua sala é pequena, mas você tem poucos alunos, também dá para fazer isso. Eu trouxe apenas alguns layouts para a gente pensar. Eu trouxe os mais simples que eu consegui para que o máximo de professores consiga fazer o teste usando esses layouts. Porque eu sei que boa parte das salas de aula não tem muita possibilidade de modificação. Inclusive, quando a gente muda o layout, a gente, antes de finalizar nossa aula, precisa reorganizar. Isso já toma um bom tempo da nossa aula. Mas, claro, você precisa também ter combinados com seus alunos, você precisa ter planejado como que isso vai acontecer, não precisa ser em toda a aula. Você pode ir aplicando layouts diferentes dentro de atividades. Eu gosto de dizer que todo o conhecimento que a gente vai acumulando enquanto professor, ele é para ser trabalhado em conjunto. Então, por exemplo, eu já visualizo a possibilidade de usar os layouts diferentes em certas metodologias ativas. Por exemplo, a rotação por estações, ou em uma aula de revisão, enfim. Existem muitas possibilidades e, claro, você precisa pensar dentro do seu planejamento de maneira mais intencional. Então, o primeiro layout é o layout em círculo. Nesse layout a gente vai colocar realmente as cadeiras organizando o círculo, e aí isso permite que todos os alunos se vejam facilmente. Vai promover uma comunicação, uma participação. Ele é muito bom para a gente debater ideias, para a gente conversar sobre algo, realmente meio roda de conversa. É um ótimo layout, já quebra um pouco a expectativa daquele layout enfileirado, possibilita que os alunos sintam um pouco mais parte da sala de aula. E, claro, você também precisa ter outras estratégias que não só o layout. Direcionar perguntas para todos os lados, possibilitar que até os alunos mais tímidos também sejam encorajados a participarem, entre outros pontos. Layouts em grupos, que também é simples de a gente aplicar. A gente coloca as cadeiras ali agrupadas em pequenos grupos, 4, 6 alunos. Esse layout ele é muito bom para trabalhar atividades que visam a colaboração, trabalho em equipe, incentivar os alunos a discutirem ideias, compartilharem conhecimentos e também para resolverem problemas. É uma ótima pedida e também é fácil de fazer. Layout em U, esse é muito bom para apresentações, porque as cadeiras elas vão ser organizadas em formato de U e o professor fica posicionado na parte aberta da letra. Então esse layout é muito bom quando você fazer apresentações, quando você vai falar e depois você vai convidar pequenos grupos para fazer essas apresentações, é muito legal. E um dos meus favoritos é realmente o layout em ilhas, que podem ser até ilhas maiores quando tem um número maior de alunos, fazer tipo só 2 ou 3 ilhas. Então nesse layout as mesas elas são agrupadas ali em ilhas individuais, com espaço pelo menos ali, né, entre as ilhas, para que todo mundo consiga levantar, sair e em outro espaço da sala de aula. Esse layout é muito bom para atividades individuais, pequenos grupos, mesmo que seja uma atividade individual, ao passo em que eles estão em ilha, eles podem conversar, eles podem trocar ideias, enfim, é claro que tudo precisa ser planejado com antecedência e com intencionalidade. Não é fácil aplicar layouts diferentes, às vezes leva um tempo para a turma conseguir se conscientizar de todo esse processo, principalmente turmas que não têm a prática, que é algo muito estranho à vivência cotidiana deles. É inclusive comum que alguns alunos eles apresentem certa resistência. Ah, não quero, vamos deixar assim. Porque realmente mudança gera um certo desconforto para o professor e para o aluno também. Mas mudança também é movimento, e movimento gera resultado. Às vezes, a modificação que você tanto espera na situação de uma turma está em uma pequena mudança que você ainda não fez. E às vezes é realmente poucas coisas que você vai mudando, pequenas variáveis que você vai transformando, que geram um resultado bem interessante no final das contas. E como que a gente precisa pensar nessa implementação? Primeiro, entender a sua realidade de sala de aula. Não tenta fazer um layout muito elaborado quando você não tem espaço, quando você não tem a possibilidade de construir esse layout. Então, primeiro você se certifica de que esse layout escolhido realmente possibilita uma boa circulação, possibilita um bom engajamento, para que você não faça um layout que, ao invés de te ajudar na aula, vai te atrapalhar e vai deixar a sua aula uma verdadeira bagunça. E, claro, na implementação, considere os feedbacks. Então, esteja aberto a experimentar. Fez um layout e não sentiu que funcionou muito bem, tenta outro. Você pode, no decorrer dessas experimentações, encontrar layouts que são realmente muito funcionais e que funcionam para aquela turma.
Pode ser que em uma turma um layout seja mais funcional, na outra turma outro layout seja mais funcional. E claro, se você é aquele professor que troca de sala, né, professor ali de disciplina específica, e não um professor regente ali, né, você pode, por exemplo, fazer testes. Em uma aula de revisão, fazer em formato de ilhas para fazer resolução de problemas ou votação por estações, conjugando ali com outras possibilidades das metodologias ativas. E encoraje os alunos a compartilharem. Olha, esse layout vocês gostaram? A sala ficou melhor assim para a gente fazer essa revisão e tal. E vai recebendo essas informações para ir ali ajustando e definindo esses layouts. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso momento de formação, onde a gente pensou sobre a possibilidade de fazer mudanças nos layouts da nossa sala de aula para buscar o maior engajamento dos nossos alunos. E lembre-se, nem tudo se aplica a você, é claro que nem tudo a sua condição, a sua situação dentro da sala de aula permite experimentar. Infelizmente, não dá para a gente fazer isso em todas as turmas, em todas as escolas, não é a realidade de todos os professores, mas se você pode, se existe a possibilidade de você testar outros layouts, outras roupagens de organização dos seus alunos e de você dentro dessa sala, não deixe de ousar fazer essas tentativas. Pode ser que essas mudanças, mesmo que pequenas, elas gerem um resultado muito, muito bom, muito positivo para você e para os seus alunos. Nós nos vemos em um outro momento de formação para a gente conversar sobre outra temática tão importante para a educação. Até lá!